Paz seja convosco, queridos, aqui é o Pastor Marcos. Estamos de volta para o nosso segundo vídeo da nossa série sobre os estudos bíblicos esse semestre. Estou aqui com o Pastor Misael. Paz seja contigo, Pastor Misael. Amém. Pastor Josué, paz seja contigo. Amém. E amados, nós vamos agora estudar o livro de Daniel, Os Verdadeiros Animais Fantásticos, parte 1. Esse estudo as igrejas estarão estudando no dia 27 de julho. Nós agora entramos na parte profética de Daniel. Até o capítulo 6, Daniel ele mistura tanto profecia quanto uma parte narrativa e histórica. Israel ele caiu sob o domínio babilônico no ano 606 a.C. para cumprir as profecias do profeta Jeremias. E foram 70 anos de cativeiro, até o ano 536. Não foi a mesma data em que Jerusalém caiu. Jerusalém cairia anos mais tarde, mas na verdade, esse ano de 606, ele marca a primeira investida de Nabucodonosor, que sitiou Jerusalém, destituiu o rei depois continuaria governando não mais como um rei independente, mas como um vassalo, um governador biônico do rei da Babilônia. Nessa primeira investida de Nabucodonosor, Jerusalém caiu e eles levaram cativos alguns dos principais jovens que estavam lá no reino. A nobreza de Israel foi levada cativa para a Babilônia. Nabucodonosor e os babilônios, eles tinham como o modelo de gestão, de governança, trazer escravos que fossem pessoas que já tivessem uma certa instrução nas suas nações, mas fossem jovens que não tivessem ainda a mente fechada para outros costumes, de forma a tentar educá-los nas suas próprias ciências, de forma que eles pudessem ajudá-lo a administrar, a governar o reino até as suas amplidões. Jerusalém e o reino de Israel ficavam então na borda ali dos domínios da Babilônia. Daniel ele tinha uns 18 a 20 anos mais ou menos, quando então ele é levado junto com os seus outros 3 companheiros, e lá de um príncipe ele vem a ser um escravo. O seu nome é mudado, ele tem o seu nome alterado, e ali ele passa por um período de provação. São 3 anos em que ele é provado por Deus, para que ele possa exercitar também a sua fidelidade. Ao mesmo tempo que ele aprende as coisas dos babilônios, ele e os seus companheiros decidem não se contaminar com os alimentos sacrificados aos ídolos da mesa do rei. E isso faz com que ele passe também na prova de Deus. No 4º ano que ele está lá, Nabucodonosor então tem um sonho. E nesse sonho Deus mostra a Nabucodonosor uma estátua, que é essa estátua que tem aqui. E nós já estudamos, está no capítulo 2 de Daniel, estudamos no semestre passado. Mas agora, nas próximas perguntas, a gente vai retomá-la também. Porque ela é muito significativa para o estudo de Daniel, capítulo 7. Ela é mais ou menos um guia para a gente entender o sonho que depois Daniel vai ter no capítulo 7. Então, Nabucodonosor tem esse sonho no 4 anos depois que Daniel está lá. E 65 anos depois, o próprio Daniel então vai ter um outro sonho. Daniel já é um homem maduro, já um homem de certa idade, ele tem um outro sonho que é muito parecido com o sonho que Nabucodonosor teve. Não em essência, mas no significado. E é isso que nós vamos estudar hoje aqui. Certo? Então eu queria começar pergunta a pergunta para facilitar para aqueles que estão nos assistindo a compreensão. A primeira aqui é uma introdução, mas a segunda pergunta nos fala o que significam os 4 ventos do céu, o grande mar e os 4 grandes animais. Por quê? Porque Daniel ele tem um sonho em que saem do mar essas 4 criaturas, que não são animais como os que nós conhecemos, mas eles são como, eles se parecem, são semelhantes, porque um animal conter exatamente as características do que vão simbolizar essas criaturas é quase impossível. Então primeiro sai um leão com 2 asas, depois um grande urso sucede o leão. Este urso ele é muito forte, ele tem 3 costelas na sua boca. Sucede o urso, então um leopardo de 4 cabeças e 4 asas.
e sucede o leopardo uma criatura que Daniel fala que é a mais estranha. Ele não consegue comparar nenhum animal na terra. Essa criatura, ela é voraz, feroz, tem os dentes de ferro, dentes que esmiuçam e trituram todas as coisas, e tem em sua cabeça 10 chifres. Então a gente vai estudar no vídeo de hoje os 2 primeiros animais, ok? Mas antes, o que significam então os 4 ventos do céu, o grande mar e os grandes animais que Daniel então teve na visão, pastor Misael? Passe convosco. Primeiro, é importante nós entendermos que muitas vezes nós encontramos aí na linguagem dos evangélicos que o Velho Testamento foi abolido. O que se compreende por Velho Testamento, na mentalidade pentecostal, na maioria das vezes, é o livro de Gênesis a Malaquias. E a palavra de Deus fala, lá em 2 Pedro, que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Mas foram homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E ele escreve em 1:19, assim, e temos muito firme o fundamento dos profetas. Ou seja, a palavra dos profetas, no qual bem fazei em estar atentos. É como alguém que estando em lugar escuro. Então a palavra dos profetas, ela nos alumia, até que a estrela da alva apareça em nossos corações. Então, como disse o pastor Marcos, quando Daniel ele estava ali no cativeiro, ele pôde interpretar o sonho. É importante para nós temos que entender isto. Daniel, ele interpretou o sonho, mas naquele momento da interpretação, ele mesmo não entendeu. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ele quis entender, a palavra de Deus fala assim, sela, porque essas palavras são para o tempo do fim. Sela. Então, eu quero que você que está nos ouvindo, venha entender que João, quando estava na ilha de Patmos, ele disse assim, eu olhando para o livro, chorava, porque olhando para ele, não via ninguém que era digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Então um dos anciãos veio a mim e me disse, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu. E ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então, nos dias de Cristo, nós passaríamos a entender o final de tudo isto. Então, na verdade, conforme o pastor Marcos esteve nos fazendo a introdução, o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível. Então, são os 4 impérios mundiais, e partindo do leão, nós vemos o urso e o leopardo e o animal terrível, que seria o 4º reino. Então, é o destino da humanidade, dos governos na Terra. Então nós, olhando ali para o leão, que simbolizava a Babilônia, que foi do ano 606 a 538, e nós temos também o Medo-Persa, que foi do 538 até o 331, na contagem regressiva, E nós temos aqui Grécia, que é o leopardo, que foi do ano 331 a 168. E de 168 até o ano 476 depois de Cristo, o Império Romano.
Conforme na visão de Daniel, pastor Marcos, ali naquela estátua, todos precisam entender isso. E nós precisamos entender porque é a profecia que nos dá esse detalhe com muita riqueza. Então ali, depois do quarto reino, esse animal terrível, com dentes de ferro, né, simboliza o Império Romano. Depois deste Império Romano, aqui nós não víamos nenhum outro império, nenhum outro reino, a não ser o reino da pedra, que foi cortada sem mãos. Porque diz a palavra lá no livro de Daniel, que Daniel estava olhando quando uma pedra foi cortada sem mãos e deu no pé da estátua e destruiu toda aquela estátua, e diz a palavra que se tornou aquela poeira, e aquela pedra tornou-se um grande monte e encheu toda a terra, simbolizando o que? O reino de Cristo. Então, nesse estudo, amados, nós temos que ver, você que está estudando essa lição, que na verdade se cumpriu o reino babilônico, se cumpriu o reino babilônico, se cumpriu o reino medo-persa, da Grécia, né, com Alexandre o Grande, os 4 generais, e o Império Romano. Se tudo aqui se cumpriu, aqui não deixaria de se cumprir. Então nós seguimos nesta crença verdadeira que um dia esta pedra ela vai ser cortada e vai destruir este império. Ok? Pastor Mizel então nos falou sobre o significado dos animais. Pastor Josué, o que significa o grande mar? Porque todos eles saíram aqui de um grande mar, um a um. É interessante, né, pastor, que essa interpretação dos impérios é correta até porque não saem todos de uma vez. Sim. Né? É um após o outro. Quando um desaparece, aparece o outro. Né? Perfeitamente. Pastor Josué, o mar... Amados, que a paz seja convosco, Amém. aos irmãos, quem nos assiste. Segundo as Escrituras, o simbolismo que nós estamos vendo, estudando, como disse bem o pastor Misael a respeito, pastor Marcos, dos animais, profecias cumpridas, chegamos a essa parte aqui, quando os povos surgiriam e há necessidade de ter o conhecimento dessas profecias, dos sonhos de Daniel, e quando ali naquela estátua, não é? E que por fim veio esses animais, que são figurativos, né? Mas que na verdade surgiu esses reinos, esses impérios, o qual nós já estamos no último dele, e que já estamos praticamente chegando aos pés, ou seja, nos pés da estátua, e que também os animais já simbolicamente ali já estamos no 4º animal, e só nos resta nós entendermos de que segundo os sonhos que Deus deu para Daniel, e com todo o passar desses tempos, nós chegamos à conclusão de que essas profecias se cumpriram. E que nós precisamos cada vez mais estarmos atentos às profecias, qual nos faz parte do estudo, com respeito à estátua, a esses animais, o significado deles, porque os povos, quando surgiram desse grande mar, eles precisam, esse povo, reconhecer, né, ao mesmo tempo de que Deus, ele avisa o povo, ele avisa a igreja, e ele está mostrando através do seu servo Daniel, quando ele mostrou tudo isso aí, não é? Hoje nós estamos vendo que para e passo se cumpriu, não é? Através dos tempos, através das realizações desses impérios, chegamos ao 4º, quando ainda tem vamos dizer, muitas coisas para a gente descobrir
para decifrar, para discernir e nos prepararmos para que a volta de Jesus, como está chegando, não vai deixar de se cumprir nesse quarta parte, digamos assim, como as outras três desses impérios, acompanhando o simbolismo, né, da estátua, também os animais, e creio que nós temos muito que aprender dessa formalidade. Sentar, estudar, orando, buscando ao Senhor, para que tenhamos um entendimento bíblico das profecias e desse estudo que estamos fazendo, que é muito importante para o conhecimento da igreja, para que nós vamos nos prepararmos, porque o que já se passou nesses impérios, né, figurativo que nós estamos vendo aqui, está acontecendo também nesse quarto, e que ainda não aconteceu, já está a caminho, acreditamos que bem próximo à vinda de Cristo, para concretizar tudo isso que nós já vimos e ouvimos, temos a certeza que vai acontecer. Só queria concluir, né, o que os dois irmãos colocaram, né, explicando para todos, né, o pastor Israel explicou a simbologia dos animais, que são os impérios. Sim. O pastor Josué então falou que as águas são os povos dos quais esses impérios surgem, e esses quatro ventos dos céus, que falam dos quatro ventos remetendo os quatro cantos da terra, porque são impérios mundiais, não são impérios locais, mas mundiais. Né? Eles simbolizam o contexto em que esses impérios surgem, que não são contextos pacíficos, são guerras, revoluções, lutas, violência. Então os ventos na Bíblia simbolizam esse contexto, né, de embate, esse contexto de luta. Já está acontecendo, né? Então o surgimento de cada um deles surge a partir desse contexto, né, o embate, e então surgem de povos, né, de populações grandes, esses impérios. Também os nossos irmãos aqui nos falaram sobre a estátua de Daniel, né? Quero voltar aqui. Então a estátua, na verdade, que Nabucodonosor sonhou e Daniel interpretou, ela é paralela. Ela é um guia para nós entendermos os quatro animais. A cabeça de ouro, que simbolizava a Babilônia, ela também simboliza o primeiro dos animais, que é o leão. É importante a gente entender isso. Esses animais não eram únicos. Esses animais não simbolizam os únicos reinos ou impérios mundiais das suas épocas. Vou dar um exemplo. Quando Babilônia, ou mesmo a Medo-Pérsia, ou os gregos, eles estavam dominando o mundo, havia outros impérios. Aqui nós citamos alguns na lição, né? O Império Partiano, o Kushã, o Han e outros mais, né? Os árabes, indianos, os impérios das Américas nos tempos dos romanos, né? Então, por que então Deus escolheu as profecias para mostrar esses? Porque Deus, ele pega impérios onde havia uma presença maior dos seus servos, justamente pelo que o pastor Josué falou, né? Nesses locais, os seus servos, né, tanto judeus quanto depois judeus e gentios formando a igreja, eles teriam muito mais condições de entender as profecias do Senhor, de dar o significado, de compreender a realização da palavra de Deus no seu tempo e apontando para o futuro. Então, esses impérios aqui que Deus seleciona na profecia, eles são mundiais, mas não são os únicos, né? E Deus os mostra a fim de que os seus servos tirem o maior proveito. Isso é importante nós entendermos, né? Em relação à estátua já ter mostrado os mesmos impérios, será que isso não seria suficiente? Não seria suficiente por quê? Porque a estátua vai mostrar os impérios de uma forma dizendo quais são. Então, Babilônia é a cabeça de ouro, né? Mas apenas isso é dito de Babilônia. Quando ele vai mostrar o sonho, a mesma revelação a Daniel através de um outro sonho, ele já mostra outros detalhes. Então, por que Deus repete a revelação? Porque, na verdade, ele quer mostrar outros detalhes. No caso, o sonho de Daniel, ele mostra as características, né, políticas e mesmo religiosas. Para não deixar dúvida quanto a isso, pastor. Certo, para aprofundar. E com isso também, queridos, a gente entende uma forma pela qual Deus mostra as profecias nas Escrituras, que é uma forma gradativa. Por quê? Depois de Daniel, João vai ter uma revelação também sobre esse último império,
que é o animal fantástico, né? Aquele animal terrível, né? Que ele não consegue nem comparar um animal que exista no mundo real. Daniel vai ver a mesma besta, João vai ver a mesma besta, né? E vai revelar outros detalhes, detalhes inclusive religiosos. Então a revelação de Deus é assim, é progressiva. Nós temos que entender isso. Não dá para, como falou o pastor Misael, você pegar apenas o Novo Testamento e excluir o Antigo, porque senão você não vai entender nada. Vai confundir e vai confundir outras pessoas. Então acho que isso tem que ficar muito claro para todos, né? E falando agora sobre o primeiro animal mais especificamente, né? Que é o leão com 2 asas. Né? Fala um pouco mais, pastor. O leão simboliza, o senhor falou Babilônia, é isso? Perfeitamente. Os irmãos vejam bem, a linguagem profética é algo muito importante, riquíssimo assim, para nos dar o conhecimento. E eu gostaria de estar aqui me apropriando da nossa lição, que todos os nossos irmãos da Universidade Assembleia dos Santos, eles têm em suas mãos uma das coisas importantes, asas. Leão, não é verdade? Com asas de águias. E é importante nós, falando dessas asas, sendo asas de águias, e dentro da profecia, fala que depois elas foram tiradas. Quer dizer que foram tiradas. Para que servem asas? Para voar. Rápido. Certo? Voar rápido. Né? E nós encontramos que também dentro das escrituras que essas asas elas foram arrancadas, né? E depois este animal ele foi colocado sobre 2 pés como homem e foi-lhe dado um coração de homem. Então, na verdade, pastor Marcos, a gente fica assim deslumbrado por ver como que Deus trabalha assim de uma forma tão bonita, tão assim grande, porque isso nos leva a nós entender que Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Então, quando ele deu essa visão a Daniel, tudo isso havia de se cumprir. Então a palavra de Deus fala assim: eu estava olhando numa visão da noite, eis que os 4 ventos do céu agitava o mar grande, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas e foi levantado da terra. Então, veja bem, se nós pegarmos do ano 606, conforme o nosso irmão explicou, né, até o ano 538, quando foi tirado o que? Este poder. Essas asas foram tiradas, deixou de voar, de expandir, quando agora os medos e os persas puderam ocupar, né, o lugar de Babilônia. Ok? Pastor Josué, é interessante isso que o pastor Misael falou sobre a questão de homem, porque me lembra uma coisa, que eu não faço sobre isso. O rei Nabucodonosor, basicamente, ele acaba sintetizando muito do que foi o Império Babilônico, né? Porque quando ele estava no poder, Babilônia tinha aquele esplendor, por isso que era a cabeça de ouro. Mas os seus sucessores não conseguiram mantê-lo na mesma grandeza. Então Babilônia sofreu um rápido declínio, né? Então de um grande leão conquistador se tornou uma potência fraca, Uma presa. um homem, pode-se dizer. É verdade.
Então nós vemos aí que eles começaram com essa potência inicial, fazendo esse sistema aí, os babilônios, e eles se intitulavam, como disse o próprio rei Nabucodonosor, né? Veja a grande Babilônia que eu, rei Nabucodonosor, constituí. E com toda aquela pressão, com todo aquilo que eles achavam que seria os maiores e os melhores, de repente fracassaram. Porque veio o Medo-Persas, né? O segundo, que nós vemos ali o urso com aquela veracidade, com aquelas as costelas atravessadas na boca, que deu então fim para se cumprir os sonhos, a profecia e aquilo que Deus tinha mostrado para Daniel. E hoje nós estamos vendo aí que eles tiveram que dar espaço. O Medo-Persa, através daquele... Eles não esperavam isso, mas surgiu. Por quê? Porque a palavra de Deus já Daniel tinha visto através dos sonhos. Então a palavra, ela não volta vazia. Quando Deus fala, ela cumpre. E isso, amados, e todos que nos assistem e nos ouvem, nos dá certeza de que as profecias, o qual os estudos estão sendo feitos nesse semestre, é porque ele precisa ser cumprido para e passo. Porque o que Deus falou, cumpriu e está se cumprindo, continuará dessa forma, porque cada império, né, de uma forma ou de outra, mas aconteceu. E nós não temos dúvidas nenhumas, irmãos. Pastor Marcos, Pastor Misael e todos que nos estão assistindo, porque nós estamos, não é coisa que nós podemos dizer assim, olha, será que isso é verdade? Será que vai acontecer? Não, mas nós estamos vendo a história verídica de isso que já aconteceu. E nisso passou esse primeiro reinado aí, simbolizando a primeira parte da estátua. Agora vem o segundo animal, significando a segunda parte. E veio o terceiro, já estamos no quarto. E sem dúvida nenhuma vai chegar o fim da quarta, o quarto animal. Estamos vendo ali na demonstração. E segundo a estátua também, que eram os pés, né? Aquela pedra que esmiuçava os pés da estátua, já fragilizado, porque ali consta que era ferro, não é? E barro, quando nós sabemos que não há uma ligação perfeita contra isso. Mas é assim, amados. Nós estamos vendo, graças a Deus, Deus tem abrido a mente do seu povo, dos seus filhos, dos seus servos, da igreja, para que venhamos estudar, nos cientificarmos que estamos no tempo do fim de todas as coisas, e são isso que nos faz nos fortalecer. E nós chegar a disponibilizar um tempo desse para juntos aprendermos a falar para os irmãos, para pessoas, e nós vamos aprendendo como Deus é tão bom e maravilhoso. Isso não vai deixar, irmãos, de se cumprir segundo as Escrituras. Por isso que é muito importante, sim, para nós podermos estudarmos, para entendermos o que significa entre Daniel e o Apocalipse. Até há quem diga, pastor Marcos, que é um dos livros mais difíceis de se entender. É porque há muita simbologia, mas atrás dessa simbologia, eu quero até dizer também que podemos até fazer um comparativo quanto às parábolas de Jesus, quando ele tinha que falar alguma coisa, ele falava em parábola e depois ele fazia para os próprios apóstolos o significado. Estão mediante isso aí vendo, não é? Porque então, em Daniel e Apocalipse, nós também temos as parábolas de Jesus no Novo Testamento, não é? Na Nova Aliança, e que a palavra do Senhor, como ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar sem cumprir. Agora, uma coisa importante saber, né? As parábolas, elas eram histórias. Agora, todos esses símbolos, eles têm um astro, eles têm um finco, né? Justamente na história. É uma coisa que, para ser simbólico, tem uma ligação real com o que acontece na história da humanidade desse mundo. O senhor falou sobre
os senhores falaram sobre o leão, né? O leão com asas, e é interessante porque o leão é considerado o rei dos animais, né? Assim como Deus deu a Adão a primazia, né? Deus mostra, né, entre os reinos, este primeiro, Babilônia, como aquele com maior esplendor. Por isso que é mostrado como, primeiramente, a cabeça de ouro e depois como o leão. Eu acredito que isso precisa ficar muito claro, porque se nós pegarmos a história, o leão era um dos símbolos da Babilônia. Isso que é interessante. Acredita-se que havia uma estrada na chegada à Babilônia toda decorada com leões, símbolo daquele reino. As próprias muralhas da cidade, que eram muralhas gigantescas, elas tinham leões. E isso é provado pela arqueologia, e vários museus hoje no mundo, que contêm ainda fragmentos de partes das muralhas, eles têm tijolos vitrificados, onde estão pintados leões, símbolo de Babilônia. Um outro dado interessante, o rei Nabucodonosor, ele era simbolizado tanto pelo leão quanto por águia. E é interessante que o leão ele tem duas asas, asas de águia. Só queria complementar dizendo o seguinte, em cima do que o pastor Josué falou, né? Ele volta a ser um homem. Eu acredito que para Daniel aquilo foi muito impressionante, porque certamente essa visão aconteceu ainda quando Babilônia ainda detinha o seu poder, né? No reinado ali de Belsazar. E Daniel deve ter se lembrado claramente do que havia acontecido alguns anos antes com Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, ele teve uma outra oportunidade em que ele praticamente vegetou durante vários anos. E foi somente após essa experiência que foi dita e decretada por Deus que ele se tornou um homem mais humilde, né? Que ele veio a se tornar um homem mais temente a Deus, porque antes ele não reconhecia de jeito nenhum. E então naquele momento ele passa a reconhecer, né, a grandeza, a divindade de Deus após aquela experiência. Então não dá para deixar de ver essa revelação, né, do leão que se torna um homem sem lembrar do que Deus fez, né, ao rei Nabucodonosor. Agora eu queria passar ao segundo animal, né, e esse segundo animal simboliza os medo-persas que conquistaram Babilônia. Esse segundo animal, ele é um urso voraz. E é interessante, né, que é dito que este animal se levanta de um lado. Ele tem 3 costelas na sua boca, né? Quando fala que ele se levanta de um lado, ali é uma referência muito clara, né, aos 2 reinos que compõem esse império, que são, por um lado, os persas e os medos. Os persas, por incrível que pareça, eram o lado mais fraco, até que chega ao poder Ciro. Ciro, ele, aproveitando que ele era tanto filho de Cambice I, que havia sido o rei da Pérsia, quanto neto do rei da Média, o que ele faz? Ele toma o poder, ele dá um golpe, ele toma o poder, né, na Medo-Pérsia e se torna um governante único. Então esse lado que se levanta é justamente a Pérsia. É o lado mais forte, mais proeminente. E é interessante que quando um urso ataca, ele não ataca assim. Ele, para ter mais força no seu golpe, ele faz aquele golpe com o braço. Então ele se levanta de um lado. Então esse levante também da Pérsia, junto com os médios, mostra essa mesma voracidade. E as 3 costelas, é muito interessante notar, que elas vão simbolizar o quê? Elas vão simbolizar, né, as 3 grandes conquistas, a própria Babilônia, a Lídia e o Egito. Mas é dito, pastor Misael, para este animal, este urso, né, voraz, que ele matasse e devorasse muita carne. O que isso mostra para nós? Os irmãos vejam bem como é tão, sabe, é tão gostoso quando o irmão falava deste animal.
Esse urso com as 3 costelas na boca. Foram realmente as 3 conquistas. Irmãos, olhando para o leão, que é o símbolo de Babilônia, olhando agora para o urso, que são os medo-persas, gente, tudo está se cumprindo. Segundo, antes de acontecer, Deus havia dado para Daniel esse consentimento. Como nós vamos ver depois aqui, no Terceiro Império, que a Grécia, né, quando Alexandre morre prematuramente, e 4 generais, ela toma o poder. Então a palavra diz o seguinte aqui, que a profecia indica que o urso se levantou de um lado. A história confirma que apesar de os medos persas terem se unido nas batalhas, né, os persas eram o quê? Mais fortes. Uma outra referência quanto a essa desigualdade de forças, nós encontramos registrado lá no livro de Daniel, capítulo 8, e no versículo 3, onde diz que o carneiro tinha 2 chifres, e eles eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o carneiro representava a medo persa. Então isto traz assim, conforme está, eu estava olhando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. O bode é o reino que vai suceder já o carneiro. Perfeitamente. Então, a gente vai observando que agora, aqui já está vindo a sucessão dentro do tempo que a própria história fala para nós. E se cumpriu. Ok? Pastor Josué, essa aqui é a outra forma pela qual Deus mostra a mesma coisa. É interessante que Deus, por isso que eu falei, revelação é progressiva. Progressiva. Deus mostra primeiramente a Daniel, ainda quando o império estava em Babilônia, os 4 impérios sucederiam, então os 3 sucederiam e mais a Babilônia. Só que depois Deus dá uma outra visão, quando já não havia Babilônia, quando a Babilônia já estava se acabando, que é no capítulo 8. E Deus vai mostrar por meio de um carneiro com 2 chifres, a mesma coisa que ele mostrou, na verdade, com o urso, né, com as 3 costelas. Esse carneiro simboliza a Medo-Pérsia também, não, pastor? Pode falar um pouco sobre isso? Sim, se bem que nós vemos aí a fragilidade de um com o outro mais forte, mas quando se une, ou quando eles se uniram, se tornou um império forte. Tanto é que eles sucederam a Babilônia. Por quê? Será que Babilônia seria tão fácil assim de ser abatida? Não. Mas foi porque uniu-se 2 forças e que por Deus, logicamente, tinha que se cumprir. E o que aconteceu? Nós estamos vendo aí o resultado, que ainda que Babilônia se julgasse tão forte e poderosa, mediante os médios e os persas, não é, através do seu governador, daquele que o enfrentou, e, amados, até que a gente pode dizer que é para cumprir a palavra de Deus, é para cumprir as Escrituras. Por que Babilônia, vamos dizer, recuou porque se achou mais frágil, mas a própria continuidade da palavra, das profecias que tinha que se cumprir, porque a princípio Daniel viu uma estátua com 4 significados. Depois veio os 4 animais sendo, vamos dizer assim, paralelamente. Então um não podia se opor ou fosse tão resistente que não pudesse ser superado ao outro. Então nós passou o primeiro império, estamos no segundo. Então vai vir o terceiro e o quarto. E
terá que acontecer. Por quê? Agora, a palavra de Deus, ela não pode deixar de ser cumprida, entendemos assim. Só que também, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, mas aconteceu. E o que as profecias estão nos mostrando hoje, que vai acontecer até a volta de Jesus, isso é uma preparação para nós saber que dessa visão da estátua até os pés e os 4 animais, o que não aconteceu, vai acontecer, porque nós estamos vendo para e passo que Deus é fiel e Ele faz tudo segundo foi programado. Houve um projeto, houve um plano. Quando Daniel viu aquilo, ele creu. E aí ele falou, ó, você vai se identificar com isso que está se passando. E hoje é o que nós estamos vendo aí, irmãos. Que Deus não deixa passar aquilo que Ele fez, que Ele está fazendo, que Ele está prometendo. Nós estamos vendo as causas e as coisas mostradas aí, para nós não termos dúvida nenhuma. E que daqui para frente, o que não cumpriu vai se cumprir ainda. Interessante isso. E apenas acrescentando, né, para a gente complementar e finalizar esse vídeo, que nos é dito que esse carneiro, ele dava chifrada para todos os lados, né? Fala que eram várias as direções em que o carneiro corria furioso e então usava os seus chifres e chifrava. Isso mostra, na verdade, as várias direções para os quais o Império Medo-Persa se expande. Babilônia, em si, ela era uma cidade estável. A Medo-Pérsia, não. A Medo-Pérsia já tem vários outros locais conquistados. A tangência é bem maior. Se nós ficássemos só com o urso, nós veríamos as 3 costelas, né, que foram as conquistas de Egito, de Babilônia e de Lídia. Só que, quando você pega agora o carneiro, as conquistas foram maiores. 127 províncias. Tanto que lá em Esté, capítulo 1, versículo 1, fala-se em 127 províncias, que eram estados ou eram governos, né, que ali a Medo-Pérsia então dominava. Era um império muito vasto. Propriamente uma federação. Os Medo-Persas, eles foram os primeiros a criar o sistema de estradas, a criar o sistema de correio. E é interessante que Daniel, ele era um dos sátrapas, ou seja, um dos governantes, e não só um, como principal dos governantes. Nós vemos ele ali com Dario I, que na verdade era tio de Ciro, né? Mas depois de Ciro, nós temos outros governantes que sucederam. Nós vemos aí, né, como os judeus eles tiveram ali, enquanto povo de Deus, a grande presença nesse império, por meio de Esther, depois por meio de Neemias, né, ao lado de Xerxes, né? Neemias ele foi primeiro-ministro de Xerxes, aquele mesmo da história lá dos 300, né? Então isso só mostra o poder que tinha o Império Medo-Persa. No entanto, este Império Medo-Persa, ele não foi suficiente para enfrentar o governo que o sucedeu. Mas isso aqui é uma outra história, e nós vamos aprender um pouco mais sobre ela no nosso próximo vídeo. Então que a paz seja convosco. Amém. Né? E até o nosso próximo vídeo. Paz seja convosco.